Hoje nós vamos falar do transtorno da personalidade antissocial e na CID-10 ele recebe o nome de transtorno da personalidade dissocial. Ele é um transtorno que vai se configurar com o psicopata, o sociopata. Esses dois termos eles são abrangidos dentro dessa definição do transtorno da personalidade antissocial. O que a gente tem que pensar é que a gente vai ver uma espécie de contínuo, desde casos mais leves até casos mais graves. Alguns exemplos que eu vou dar de filmes que a gente pode encontrar em documentários, eles vão configurar os casos mais graves. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o antissocial, ele pode estar entre a gente, ele pode conviver com a gente e a gente não se dá conta. E aí vem o potencial de dano deles, ou seja, não é um transtorno que é muito aparente, que é muito visível, especialmente se a gente pensar em casos mais leves. Mas para quem convive com eles, o prejuízo é muito importante. Portanto, quando a gente for pensar nos critérios diagnósticos que eu vou apresentar a seguir, a gente tem que ter em mente desde um padrão mais grave, mais impactante, até um caso mais leve. Tem um livro que eu gosto bastante, que é da Ana Beatriz Barbosa, que se chama O Psicopata Mora ao Lado. O que eu acho interessante desse livro é que ele traz casos do cotidiano, ele traz casos para a gente pensar assim, será que eu convivo com uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial? Então é importante a gente pensar nessas características dentro do nosso cotidiano. Outra coisa importante, antes de começar, é que a gente tem o hábito de dizer assim, ai, fulano não gosta de sair, não gosta de ir a festas, ai, fulano é antissocial. Então eu costumo brincar que a partir dessa aula a gente não pode mais chamar uma pessoa que é mais introspectiva, que é menos sociável, que gosta menos de interações sociais, de antissocial, porque senão a gente vai estar configurando um transtorno de personalidade que é bastante grave, impactante, que traz muitos prejuízos para a sociedade. Bom, então esse é um transtorno que ele vai ter os critérios diagnósticos tanto categoriais, que vêm do DSM-4-TR e seguem no DSM-5, como diagnóstico especificado pelo traço, e aí a gente vai ver as duas categorias diagnósticas. Critério A, um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas, que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes critérios. Então, primeiro, a gente vai ver daqui a pouco que é um transtorno que ele não pode ser diagnosticado antes dos 18 anos. Porém, esse padrão de comportamento, ele deve ter se iniciado pelo menos a partir dos 15 anos. O que significa que ele vai se compondo, assim como todos os transtornos de personalidade, eles vão se configurando ao longo do desenvolvimento, mas ele traz esse critério com uma clareza, com uma consistência maior. Desconsideração e violação, ou seja, a gente vai ver transgressão de leis, de normas, a gente vai ver a falta de consideração em relação ao outro. Então, critério número 1, fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivo de detenção. Então, a gente vê aí na imagem uma caricatura de um assaltante a banco. Então, motivo de detenção. A pessoa ela vai transgredir as leis, por exemplo, ela vai roubar, ela vai ameaçar de morte, ela pode matar, ela pode depredar patrimônio. Então, qualquer transgressão de leis, de normas sociais, vão se configurar nesse critério 1. Critério 2, tendência à falsidade conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho
ou prazer pessoal. Então, algumas vezes o objetivo é ter algum benefício, seja dinheiro, seja fama, como obter um prazer pessoal, fazer só pela satisfação. Então a gente vê aí na imagem o Leonardo DiCaprio, é um filme chamado Prenda-me se for capaz, é um filme muito interessante, apesar de não retratar tanto, ele retrata um pouco ali a partir dos 16 anos, o que já nos dá indícios dessa formação da personalidade, mas pelo que mostra no filme a gente poderia configurar o personagem como o transtorno de personalidade antissocial. William Abagnale Jr. e ele é um caso real, então é um filme baseado em caso real, ele existe de fato, é um filme muito interessante com Tom Hanks, vale a pena assistir. Então a gente vê ali uso de nomes falsos. Então ele foge de casa aos 16 anos, ele se faz passar por piloto de uma das maiores empresas aéreas dos Estados Unidos e ele convence. Ele se faz passar por médico e ele consegue um trabalho e ele exerce a profissão ilegalmente. Ele se faz passar por advogado, ele é um estelionatário, então ele falsifica cheques e aí ele é procurado pelo FBI. Então a gente pode ver no filme esse exemplo das mentiras, do uso de nomes falsos, e aí vem as duas coisas, tanto ganho como prazer pessoal, porque aí ele começa a ganhar muito dinheiro, ele dá festas, ele se torna popular ali no ambiente onde ele está, né? Tem um outro caso interessante, que pelo menos tinha, não sei se ainda tá lá, um documentário no Netflix, aqui do Brasil, que o rapaz se faz passar pelo filho do dono da empresa aérea Gol, e ele dá entrevista para o Mauri Júnior, ele tira foto com pessoas famosas, ele vai a festas, e aí depois se descobre que não é nada daquilo. Então é muito mais comum do que a gente imagina. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver muitos casos de pessoas, especialmente mulheres, que foram enganadas por pessoas com transtorno, que inventam nomes, que mentem, que se mudam, que quase se casam, que conseguem o cartão de crédito, tudo isso com consentimento. Então, eles têm muitas vezes uma lábia tão grande que eles conseguem convencer as pessoas a fazer aquilo que eles querem simplesmente com o diálogo, né? Critério 3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. Então eles trazem muito a questão do prazer imediato, do aqui e agora. Porque quando a gente pensa em fazer planos para o futuro, por exemplo, fazer uma faculdade, são 4, 5 anos que você precisa fazer um processo seletivo, estudar, fazer prova, fazer trabalho, para dali a 4, 5 anos você obter o seu diploma, para daí se inserir no mercado de trabalho, ou seja, é um projeto de médio e longo prazo. Esse tipo de questão para eles é difícil, então eles se focam muito mais no aqui e agora e tem essa dificuldade de esperar, de aguardar, de fazer uma coisa de cada vez e esperar os frutos do trabalho. Então eles acabam não conseguindo estabelecer essas metas mais de longo prazo. 4. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. Então, por exemplo, quando contrariados, quando pegos em flagrante, quando as coisas não saem como eles gostariam que saíssem, a gente vai ver lá no transtorno de personalidade narcisista um depoimento de uma mulher que se casou, que conviveu com uma personalidade narcisista, e muitas vezes a gente tem a sobreposição da comorbidade, dos traços de personalidade, mas aí eu me lembrei agora desse vídeo onde ela fala assim, que
Quando as coisas saíam diferente do que o marido gostava, esperava, ele ficava irritado, né? Então a gente vai ver isso aqui também, quer dizer, as coisas fugiram daquilo que eu esperava, das minhas expectativas, eu me sinto provocado, eu sinto que a pessoa tá tirando onda comigo, eu posso partir para agressão física, eu posso atacar. 5. Descaso pela segurança de si e dos outros. Então a gente vai ver assassinos em série, a gente vai ver, eu me lembro quando eu era criança, chamava Leonardo Pareja, foi um caso bem emblemático, ganhou a mídia aqui no Brasil, e ele fugiu, e foi aquela perseguição pela polícia. Então, quer dizer, ele pode pegar um carro, entrar em fuga, dirigir de maneira imprudente, pode atropelar ou matar pessoas durante essa fuga, ele mesmo pode bater o carro, capotar, isso não importa, isso não faz diferença. Então, eu estuprei alguém. Essa pessoa, ela pode ser uma testemunha, então eu vou precisar matar. Ok, né? Então ele não tá preocupado em como vai estar a própria segurança e como vai estar a segurança das outras pessoas. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. Então, a conduta consistente no trabalho, né? O que seria? Bom, eu tenho uma jornada de trabalho para cumprir. Eu entro às 8 da manhã, meio-dia eu paro, retorno às 1h30 e saio às 17h30. Ok, né? Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu tenho que cumprir essa carga horária de trabalho. Eu preciso atender a determinadas expectativas, a determinados trâmites no meu trabalho. Não, ele não vai cumprir, ele vai chegar atrasado, ele vai faltar, não vai necessariamente pegar atestado, e aí ele vai contar uma história de por que ele não foi, quando ele é colocado contra a parede, se faz empréstimos, se pega dinheiro emprestado com alguém, não vai honrar. Se compra um carro, se compra uma casa. Então, muitas vezes, eles conseguem comprar coisas, adquirir coisas, sem ter nome limpo, sem ter dinheiro. Muitas vezes, eles conseguem ir levando a situação para o benefício próprio. Então, essa irresponsabilidade, eles não conseguem manter esse compromisso. Critério 7. Ausência de remorso, conforme indicado por indiferença ou racionalização por ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa. Não necessariamente a ausência de remorso ela vai estar presente em todos os casos, esse é um dos critérios. A gente pode identificar pessoas com o transtorno que podem até apresentar algum mal-estar, poxa, mas por que aquela pessoa reagiu, né, ao assalto, por exemplo? Mas aí vem a racionalização, ou seja, eu matei porque ela reagiu. Se ela não tivesse reagido, se ela tivesse ficado quietinha, eu não teria matado. Então, ou por exemplo, vamos pensar no caso do filme que eu falei, do William Abagnale, né? O estelionato, eu enganei o banco, eu trapaceei. Mas é porque o banco ganha muito dinheiro, o banco, esse dinheiro que eu roubei, né, que eu consegui por meio do estelionato, não vai fazer falta. O banco rouba as pessoas, então, se eu pego esse dinheiro do banco, tudo bem. Ou, por exemplo, eu trabalho numa loja, né? Ou eu trabalho no financeiro de uma empresa, ou eu trabalho de alguma maneira na parte em que eu tenho acesso ao dinheiro. E aí eu roubo, né? Furto, na verdade. Eu vou pegando esse dinheiro sem que o dono da empresa, enfim, tenha conhecimento. Mas ele ganha tanto dinheiro. Mas ele é tão desorganizado. Isso é para ele aprender que se ele fosse mais organizado, ele não perderia esse dinheiro. Então, essa racionalização é assim, a culpa é sempre do outro.
Se eu roubei, se eu matei, se eu enganei, é porque a pessoa é inocente, é porque a pessoa tem que ficar mais esperta. Então essa racionalização é sempre no sentido assim, não sou eu que sou mal, não sou eu que estou transgredindo as normas e as regras. É a outra pessoa que deveria estar mais atenta e evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Critério B, o indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade. Então, lá na introdução, quando eu falei dos transtornos de personalidade de uma maneira geral, a gente falou que sim, eu posso fazer um diagnóstico de transtornos de personalidade ali na adolescência, em casos excepcionais na infância, mas que esse transtorno não, tá? Então, esse é um critério importante. Critério C, há evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade. Ou seja, o que é o transtorno da conduta? Ele pode acontecer em crianças, em adolescentes. É um transtorno que a gente vai ver maus tratos a animais. Então a gente já viu, se a gente procurar pesquisar no YouTube, vídeos de crianças, de adolescentes maltratando animais, coloca a bombinha no ânus do animal, chacoalha ele, irrita o animal, então, e acha graça e dá risada, então maltrata e se diverte com os maus tratos. Furto ou roubo, a transgressão das normas, a dificuldade em lidar com hierarquias. Então a gente vai ver nesse transtorno da conduta uma trajetória, uma caminhada em relação à personalidade antissocial. E aí tem que ter tido indícios, é claro que nem sempre a gente vai conseguir identificar isso na história de vida, mas às vezes sim, por uma questão retrospectiva. Então, por exemplo, adolescentes que estão em centros de medidas socioeducativas. Então, eles já tiveram essa transgressão e eles seguem mantendo isso lá na idade adulta. Critério D. A ocorrência do comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso da esquizofrenia ou episódio maníaco, né? Porque aí, se eu pensar no episódio maníaco, tem a questão do aumento da excitabilidade, de se colocar em comportamentos perigosos. Então, essa questão de transgressão de normas, de leis, de regras, no caso do episódio maníaco circunscrito ao episódio maníaco, então não se configuraria no transtorno, até porque o transtorno de personalidade, como a gente viu, ele vai se delineando ao longo da vida. O episódio maníaco é a duração daqueles sintomas durante a ocorrência do episódio maníaco. Agora a gente vai falar do transtorno, dos critérios, conforme o diagnóstico especificado pelo traço, que é aquela condição para estudos posteriores, que está lá no DSM, lá no finalzinho do livro. Critério A, a gente já viu lá no primeiro vídeo dos transtornos de personalidade, o que seria, a gente tem uma tabela que vai indicar o que é um prejuízo moderado ou grave, tá? Então, prejuízo moderado ou grave no funcionamento da personalidade, manifestado por dificuldades características em 2 ou mais das seguintes 4 áreas: identidade, egocentrismo, autoestima derivada de ganho, poder ou prazer pessoal. Então, como o antissocial se vê, como a identidade dele se compõe? Ele é voltado para ele, para o prazer pessoal, para os ganhos, então ele não tem um direcionamento para o outro, a direção dele é autocentrada. E essa identidade dele vai se compondo na medida em que ganhos eu obtenho, como eu obtenho prazer na minha vida. Então, quanto mais ele conseguir esses ganhos, esse prazer, mais a autoestima dele vai se fortalecendo. Autodirecionamento. Definição de objetivos baseada na gratificação pessoal. Ausência de padrões pró-sociais internos.
associada à falha em se adequar ao comportamento lícito ou ao comportamento ético em relação às normas da cultura. Ou seja, uma coisa importante, eu vou adiantar um pouquinho o assunto, a gente identifica casos da personalidade antissocial, especialmente aqueles casos mais emblemáticos que a gente vê na mídia, nos documentários, né? Dos assassinos em série. Muitas vezes eles têm uma história de vida em que eles foram machucados, maltratados, negligenciados. Então são casos, tem muitos na literatura. Meu pai era desconhecido, eu apanhava, me queimavam de cigarro, eu tinha que me cuidar sozinho, eu passava fome, minha mãe era prostituta, ela recebia os clientes dela na minha casa, eu via minha mãe fazendo sexo com outros homens, eu fui molestado sexualmente, eu fui abusado sexualmente por algum namorado da minha mãe, pelo meu padrasto, pelo meu pai, eu era surrado. Então, muitas vezes a gente vê na literatura o antissocial que tem na história de vida os próprios direitos e necessidades negligenciados. Então a gente entende que a visão de mundo, que as estratégias de enfrentamento que ele desenvolveu decorrem dessas experiências, dessas vivências. Ou seja, a melhor defesa é o ataque. Se eu não me defender, eu vou ser machucado. Então, eles desenvolvem essa estratégia de machucar para não ser machucado, tá? Esse perfil antissocial tem tido resultados mais promissores na terapia do esquema, que é um modelo teórico que eu trabalho bastante. A maior dificuldade vai ser vencer essa barreira, né? Porque é como se ele criasse uma casca, uma máscara que ele vai passar a lidar com as pessoas. Então, para o terapeuta conseguir passar por isso, vencer isso, é algo que é mais difícil, é algo que é mais complicado, né? Mas é o objetivo do tratamento e quando a gente consegue, a gente tem bons resultados. Um outro perfil, algumas pesquisas já foram feitas em termos de funcionamento cerebral, indicando que o funcionamento cerebral do indivíduo com a personalidade antissocial seria diferente, com o córtex pré-frontal tendo uma hiporreatividade. Então, a área da impulsividade mais ativada, a área do controle, do controle inibitório, do controle de impulsos menos ativada. E aí a gente pode ver, por exemplo, se vocês procurarem na mídia também vão encontrar um relato de uma mãe que fala que desde sempre ela sentia o filho diferente e ela levava em psicólogo, levava em médico, levava em psiquiatra e ela nunca identificava o que o filho dela tinha. Até que um dia ela viu uma reportagem sobre a personalidade antissocial e aí ela identificou os critérios, buscou um especialista e aí veio o diagnóstico do filho. Então ela disse assim, o diagnóstico ele só confirmou aquilo que eu já sabia do meu filho. Ele sempre transgredia as regras, ele roubava, se eu deixasse coisas em casa ele pegava, ele vendia. E ela fala assim com muito pesar, né? Ela disse, olha, ele não para emprego, ele trabalha 3 meses, daí ele sai, fala que tá ruim, que as condições de trabalho são ruins. Então ela lamenta esse filho, né, esse filho ter esse transtorno e ela diz, eu tenho que ficar de olho, eu vou ter que acompanhar para que ele não faça nada mais grave.
Ela falou, matar eu não posso, né? Então é evitar com que ele se envolva numa encrenca muito grande, que ele seja preso, mas isso também não tá tanto no controle dele. A gente vê também naquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. É um filme bem pesado, mas a gente consegue ver esse perfil, né? No filme a mãe também busca atendimento, fala com o médico, será que ele não tem autismo? Ele não interage, ele não olha nos olhos, ele não tem a satisfação da relação interpessoal. E o médico diz, não, ele só é um pouco hipotônico, né? Não tem diagnóstico nenhum. E essa mãe angustiada, dessa vez eu não vou dar spoiler, tá? Mas é um filme muito interessante, que mostraria essa demarcação biológica, genética, mais impactante. Então é um transtorno que ele tem um componente genético importante, bem como um componente social importante. E por que eu me lembrei de tudo isso? Pela ausência de padrões pró-sociais. E isso, né, o desenvolvimento moral, o comportamento moral é algo que a gente precisa trabalhar na educação dos nossos filhos. Eu costumo dizer, educar uma criança é uma responsabilidade muito grande. Porque, por exemplo, primeiro, elas aprendem não só com o que eu digo, mas com o que eu faço. E aí, aqui no Brasil, especialmente, a gente tem muito a cultura do jeitinho, do esperto. Por exemplo, eu recebi um troco errado. Eu me dei conta, né, pra mais. Eu me dei conta que eu recebi um troco maior. Aí eu chego em casa e falo, nossa, aquela caixa era muito trouxa. Ela nem viu que ela me deu, eu dei uma nota de 50, ela deveria ter me voltado, sei lá, 15 reais, ela me voltou 55, por exemplo, né? E aí o filho ouve isso. Meu pai ou minha mãe é muito esperto, né? Ou eu me lembro quando eu morava em Minas, que eu ia para a faculdade de ônibus, não tenho saudade dessa época. E aí eu lembro que o pessoal era meio mal educado, não fazia fila, o ônibus chegava, todo mundo se aglomerava ali para poder entrar, nem dava muita passagem para as pessoas descerem. E eu lembro de uma mãe falar pro filho, hora que abrir a porta, corre lá e pega um lugar para sentar. Então, quer dizer, tanto pelo modelo quanto pela fala, né? Essa questão do comportamento pró-social. Eu tô sentada, mas aí tem um idoso, tem uma gestante, tem alguém com deficiência, ou como já aconteceu, então eu dei um exemplo ruim, mas eu vou dar um exemplo bom, né? Muitas vezes eu tava no ônibus carregada de livro, com aquela mochila pesada, e alguém que tava sentado falava, quer que eu seguro pra você? Então, quer dizer, são modelos que a criança ela vai aprendendo. Então, esses padrões pró-sociais, a gente também ensina para a criança. Mas por que eu falei desses dois perfis antissociais? Porque alguns antissociais, eles vão ter um componente da história de vida muito importante, em que eu posso pensar que a infância, que o desenvolvimento não vem permeada pelo modelo, pelo desenvolvimento desses padrões pró-sociais, uma história de vida de negligência, de abuso, etc. Como eu também tenho esses casos onde há uma família, mais ou menos, porque nenhuma família é perfeita, né? Onde eu tenho modelos de família mais ou menos adaptativos e que aí eu vejo o desenvolvimento desse perfil antissocial que vem muito configurado por um perfil biológico. Então a gente não pode perder de vista e atribuir só ao ambiente, porque eu tenho essa questão biológica muito importante também nesse transtorno. 3. Empatia. Ausência de preocupação pelos sentimentos, necessidade ou sofrimento das outras pessoas. Ausência de remorso após magoar ou tratar mal alguém. Então, isso a gente já falou nos critérios categoriais, que é essa ideia de que se eu fiz mal,
né? Não foi culpa minha, foi uma oportunidade, tanto faz, né? Então, ver alguém sofrendo mata. Eu me lembro de um caso da literatura, retratado pela grande mídia também, onde o homem, o assassino, ele matava meninas, crianças, pré-adolescentes. E aí ele dizia assim: é como comer galinha. Por que você vai comer a galinha velha, que é uma carne mais dura, se você pode comer galinha nova, né? E ele dizia assim: eu ficava olhando, observando e me atraíam aquelas meninas que ajudavam as mães, que ele ficava olhando assim, por exemplo, crianças que trabalhavam em feiras livres, em locais junto com as mães, né? A mãe estava trabalhando e a menina estava ali junto. Então ele observava por alguns dias o perfil dessa menina. Então, quanto mais proativa, quanto mais boazinha, quanto mais solista, mais isso atraía a atenção dele. Então, quer dizer, bom, se essa mãe vai chorar, vai lamentar a vida dessa filha, se essa menina vai ter os sonhos dela interrompidos, se eu vou machucar, se eu vou estuprar, se ela vai ficar aterrorizada, para mim não faz diferença. Intimidade. Incapacidade de estabelecer relações mutuamente íntimas, pois a exploração é o meio primário de se relacionar com os outros, incluindo engano e coerção, uso de dominação ou intimidação para controlar outras pessoas. Então, eles podem desenvolver relacionamentos? Podem, tá? Mas essas relações, elas não vão ser próximas, elas vão ser baseadas na questão do ganho, da exploração, do que eu posso obter com essa relação. E aí ela pode chegar a intimidar, ser uma relação desigual, ter um conteúdo um tanto agressivo, como pode vir pela sedução. Então, você não vai ver uma coação mais direta, uma intimidação mais direta, mas você vai ver uma chantagem emocional. Então, a pessoa que é mais dependente emocionalmente, que tem medo de perder aquela relação, e aí ele se aproveita disso. Então, a gente não vai ver uma intimidade de fato. Até porque, se eu for pensar naquele perfil que eu falei, onde o antissocial ele foi abusado de alguma maneira, negligenciado na história de vida, intimidade requer tornar-se vulnerável. Intimidade requer mostrar minha parte mais frágil, ser quem eu sou, sem nenhuma máscara, sem nenhum artifício. Quando eu me ponho frágil e vulnerável, eu tô suscetível ao outro me machucar. Então, eu não vou fazer isso nas relações, porque eu já fui machucado na minha história e eu não vou ser machucado de novo. Eu não vou ser passado para trás de novo. Então, por isso que essa intimidade geralmente acaba ficando comprometida. 6 ou mais dos 7 traços de personalidade patológicos a seguir. Manipulação, a gente pode ver ali na primeira imagem, né? Um aspecto do antagonismo. Uso frequente de subterfúgios para influenciar ou controlar outras pessoas. Uso de sedução, charme, loquacidade ou insinuação para atingir os seus fins. Então, lá no filme Prenda-me se for capaz, ele aprende com o pai, né? E aí tem uma cena que ele vai ao banco e aí ele chega com uma correntinha, com um pingentinho e fala assim para a atendente do caixa: você perdeu esse colar? Eu encontrei ele no estacionamento. E a caixa diz: não é meu. Nossa, mas ele ficaria tão bem em você. Que corte de cabelo lindo, como você é radiante. Então, quer dizer, ele seduz, ele usa o charme, a loquacidade para atingir os seus fins. Para abrir uma conta, para ter um cheque descontado, para obter uma vantagem.
2. Insensibilidade, um aspecto do antagonismo. Falta de preocupação pelos sentimentos ou problemas dos outros. Ausência de culpa ou remorso quanto aos efeitos negativos ou prejudiciais das próprias ações sobre os outros. Agressão e sadismo. Então, a gente já viu isso, né? O que o outro sente, o que o outro pensa, para mim tanto faz. De novo, eu vou me remeter ao vídeo do narcisismo, porque a gente vê muitas vezes a comorbidade, né? A mulher, ela fala no depoimento dela, eu estava fazendo um tratamento para o câncer e ele tinha combinado com os amigos dele de sair, e aí ele me culpa porque eu tô sendo muito demandante, ou eu não podia pegar sol, eu não podia pegar uma virose, eu não podia comer um alimento estragado ou com algum tipo de problema porque eu passaria mal, e ele insistiu em ir pra praia, e eu fui, comi alguma coisa que não me fez bem, e o médico pediu para eu voltar para casa. E aí ele falou, e no outro dia ela teria uma consulta no médico, e ele disse ao chegar em casa, após 8 horas de viagem de carro, amanhã você vai sozinha porque eu já perdi o meu dia com você. Então, quer dizer, essa insensibilidade, né? Você estragou meu dia, que se dane você agora. A gente vê ali na imagem também, né? Não que nesse caso seja o transtorno de personalidade antissocial, mas a gente vê essa insensibilidade. E como o senhor está se sentindo? Ele está se afogando, né? Primeiro salva. A gente vê muito isso, apenas esse traço, e aí também muito de um contexto que a gente vive hoje, não se configurando necessariamente no transtorno, mas assim, esse descaso das pessoas, né? Então, tem alguém apanhando, as pessoas vão filmar ao invés de socorrer, né? Então, tem uma recomendação de sobrevivência que fala assim, se você estiver numa situação de perigo, não grita socorro, grita fogo, né? Porque se você gritar fogo, as pessoas vão sair correndo para se proteger, e aí acabam te protegendo. Agora, se você gritar socorro, as pessoas não vão em seu auxílio, né? Então a gente vê, por exemplo, na mídia essa semana, aquela médica que foi reclamar de uma festa, do barulho, porque nós deveríamos, né? Não estamos, mas deveríamos estar num momento de isolamento social, e as pessoas fazendo festa, e ela cansada do plantão e etc. E ela apanhou muito, até quase morrer. Então, quer dizer, insensibilidade. E as pessoas assistindo e dizendo, bate, acaba com ela. Então, quer dizer, como é que alguém vai machucar uma pessoa indefesa? Como é que alguém vai compactuar com isso e incentivar isso? Então, a gente tem muitos exemplos, infelizmente, desse traço de personalidade. Vamos lembrar, para se configurar no transtorno, dos 7 traços que eu vou apresentar, tem que ter pelo menos 6. Esses exemplos que eu estou dando aqui, para a insensibilidade, se configuraria em 1. Então, não necessariamente esses exemplos que eu dei, que são atuais no nosso momento, vão se configurar no transtorno de personalidade. Desonestidade, um aspecto do antagonismo. Desonestidade e fraudulência, representação deturpada de si mesmo, embelezamento ou invenção no relato de fatos. Então, por exemplo, um outro relato que eu li, uma mulher falando da relação dela, né, que ela quase se casou com um antissocial. Ele me disse que trabalhava com muitas viagens, que ele era um correspondente internacional, que ele estava aqui nesse ínterim de viagens dele, e aí ele nunca me convidou para ir na casa dele, eu nunca conheci nenhum dos amigos dele, ele não me apresentou a família dele, em pouco tempo ele estava morando na minha casa,
Então, quer dizer, não é nada, não tem trabalho, não tem emprego, não tem renda, mora de favor, mas aí ele traz essas mentiras, essa desonestidade para lidar com as pessoas. Hostilidade, um aspecto do antagonismo. Sentimentos de raiva persistentes ou frequentes. Raiva ou irritabilidade em resposta a desprezo ou insultos mínimos. Comportamento maldoso, grosseiro ou vingativo. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa com transtorno de personalidade estacione o carro dela e alguém vem estacionar mal na vaga ao lado e ele tem dificuldade de sair. Ele pode ficar irritado, iniciar uma briga se a outra pessoa estiver ali, ou pode ficar tão nervoso que pode, por exemplo, quebrar o retrovisor do carro ao lado, pode sair e bater no carro ao lado. Então, às vezes, uma resposta de insulto ou desprezo ou desqualificação tem aquela questão da vingança, você vai pagar por isso, você não deveria ter me tratado assim. Então, a raiva e a irritabilidade, muitas vezes, nessa questão vingativa. Eu que trabalhei com raiva durante o doutorado, tem uma coisa importante nessa questão da raiva. O antissocial, ele às vezes age de maneira impulsiva e retaliação, mas ele também pode ter muito da premeditação, ou seja, eu vou me vingar dessa pessoa porque ela fez determinada coisa. Então tem muito da frieza também ao lidar. Então eu posso tanto ter essa coisa mais reativa, no sentido de bateu, levou, como no sentido também de, peraí, como que eu vou fazer isso da melhor maneira? 5. Exposição ao risco. Um aspecto da desinibição. Envolvimento em atividades perigosas, arriscadas e potencialmente prejudiciais, de forma desnecessária e sem dar importância às consequências. Propensão ao tédio e a realização de atividades impensadas para contrapor ao tédio. Falta de preocupação com as próprias limitações e negação da realidade do perigo pessoal. E aí, a gente tem que pensar tanto no critério de exposição ao risco, quanto no critério de impulsividade que vem a seguir, e pensar também na questão desenvolvimental. E por que é tão importante eu pensar nesse início após os 18 anos? São duas características importantes do cérebro do adolescente. O cérebro do adolescente que está em desenvolvimento, ele tem exatamente essas duas características, exposição ao risco e impulsividade. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado ao fazer esse diagnóstico após os 18 anos. Muito embora a gente saiba que esse desenvolvimento do cérebro do adolescente, ele vai até um período mais tardio, mais ou menos ali por volta dos 24 anos. No entanto, como o transtorno ele é claro ao dizer indícios de transtorno da conduta antes dos 15, o diagnóstico só pode ser feito após os 18 anos, é justamente para diferenciar dessas características do desenvolvimento. Então, na exposição ao risco, a gente vai ver assim, eu vou disputar um racha. Eu posso morrer, eu posso matar, eu posso atropelar alguém. Imagina o impacto disso, né? Ou a gente agora, do coronavírus aí, tipo, o shopping abriu. Eu vou no shopping, eu tô cansada de ficar em casa. É um tédio ficar em casa. Esse corona aí, invenção da mídia. Eu sou jovem, eu sou nova, eu não tenho nenhum problema, eu não vou morrer disso não, né? E se eu passar para alguém que é idoso, problema do idoso, é menos gente aí para ocupar o sistema de saúde. Então, quer dizer, a ideia de que eu vou me expor, mas não vai acontecer nada comigo, né? Então, a exposição ao risco, ela traz essa ideia. Eu quero estimulação, eu quero, adrenalina.
não vou morrer, não vai dar ruim, né? Impulsividade, um aspecto da desinibição. Ação sob o impulso do momento, em resposta a estímulos imediatos. Ação de caráter momentâneo, sem um plano ou consideração dos resultados. Dificuldade em estabelecer e seguir planos. Então, por exemplo, eu tô preso, né? Aí eu peguei uma pena de muitos anos. Parece uma oportunidade, eu vou fugir. Bom, mas eu tenho para onde ir, eu tenho como sobreviver, eu vou ser pego, eu planejei bem. Se aparecer oportunidade, eu vou lá e resolvo, né? Depois eu vejo o que dá. Então, é assim, apareceu uma oportunidade, eu vou lá e faço, eu não tô preocupado em que fim vai levar isso. Desenvolvimento e curso. O curso é crônico. Pode se tornar menos evidente ou apresentar remissão conforme o indivíduo envelhece. Então, assim, é um transtorno que, primeiro, vai gerar muito mais impacto para o entorno, para a sociedade, para as pessoas que convivem, do que necessariamente para o indivíduo. Aline, mas ele não tem prejuízo? Claro que tem. Mas você não vai ver um antissocial buscar a terapia porque ele quis. Quando que isso vai acontecer? Caso ele desenvolva alguma comorbidade, um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. Se a gente pensar nos casos mais graves, a gente vai identificar muitos antissociais no sistema prisional. Eu costumo brincar, infelizmente, né? Que a gente vai achar muitos em Brasília também, né? Infelizmente, porque são eles que nos governam, são eles que fazem as nossas leis. Então a gente vê, né, nessa época que a gente está vivendo, pessoas morrendo com a doença, pessoas morrendo de fome. E aí declarou a pandemia, o estado de calamidade, pode comprar coisas sem licitação, sem prestar contas, o portal da transparência desapareceu, e aí a gente vê superfaturamento, quer dizer, o país está um caos e os governantes seguem roubando, e aí chora para dar um auxílio de R$600. Então, assim, é muito triste a gente ver isso com tudo que a gente vive, né? Então, a ausência de empatia, tudo isso, né? Se eu vou ser pego, se vão descobrir, depois eu lido com isso. Então, assim, infelizmente, o curso é crônico. E aí, pode atenuar um pouquinho na medida que envelhece. E uma outra coisa importante também, né? Essas pessoas procriam, elas têm filhos, elas se relacionam, elas se envolvem. Então, vai passar tanto a base genética, quanto se é alguém que vai conviver com aquele filho, vai repassar isso pro filho, né? Essa ausência de empatia, essa falta de afetividade. Então, vai ser uma criança que vai ter tanto componente genético quanto a aprendizagem dessa convivência. Então, o que eu queria dizer aqui é que quem vai mais sofrer é o entorno e não necessariamente o indivíduo, porque na maioria das vezes ele não se dá conta, né? As estratégias de sobrevivência que ele desenvolveu foram tão bem desenvolvidas que ele não vai ficar refletindo sobre aquilo que ele vivenciou. Fatores de risco e prognóstico. É mais comum entre familiares biológicos e de primeiro grau. Fatores genéticos e ambientais contribuem para o transtorno. Então, é aquilo que eu falei. São dois fatores muito importantes. Abuso ou negligência infantil, paternidade ou maternidade instável ou errática, disciplina parental inconsistente podem aumentar a probabilidade do transtorno da conduta evoluir para o transtorno da personalidade antissocial. Isso é uma coisa importante. O transtorno da conduta, ou pelo menos sintomas de ou indícios de,
é uma condição, é um critério necessário para o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial. Mas não necessariamente o transtorno da conduta vai evoluir para o antissocial, ok? Então, eu posso ter um transtorno da conduta que depois vai caminhar para outros transtornos, como, por exemplo, abuso, dependência de substâncias, mas não necessariamente ele evolui para a personalidade antissocial. Bom, que mais que a gente encontra como fatores de risco? Convívio em ambientes coercitivos, a criança ou adolescente é submetido a muito castigo, a muita punição, sofrer violência física e abandono. Então, o que eu falei, aquela história de vida onde as minhas necessidades de apego, de afeto, de ser amado, de me sentir importante, de limites, olha, você não pode fazer isso, você precisa respeitar as regras, eu sei que você quer, mas não é o momento, desenvolvimento de tolerância à frustração, enfim, todo esse histórico de abandono, de abuso, de negligência pode se configurar como um fator de risco para o transtorno. Família com histórico antissocial e de uso de substâncias. Então, foi o que eu falei, tanto pela base genética como pela questão ambiental. Estressores psicossociais como pobreza, desemprego e violência na vizinhança. Aline, agora você está dizendo então que esses estressores psicossociais são um fator de risco? São. Por quê? É uma coisa que até o Gilbert, no livro dele sobre terapia focada na compaixão, ele vai discutir. Ele diz assim, né? Imagina que o seu terapeuta, que o seu psicólogo tivesse nascido num ambiente de pobreza, de violência, tivesse sido adotado, né, por uma família de traficantes, de mafiosos, ele seria a pessoa que ele é? Então, a gente tem que pensar nas oportunidades, nos modelos. Então, por exemplo, imagina que eu esteja num ambiente onde o tráfico de drogas é naturalizado, onde matar pessoas é naturalizado, onde você espancar alguém porque ela estava no lugar errado, no momento errado, ou porque ela tem um perfil que se parece com um assaltante, um traficante, enfim, é naturalizado. Então, que modelos eu estou recebendo, né? A que eu estou exposto? Diferente de um ambiente de cuidado, de afeto, de carinho, onde as minhas necessidades são atendidas, onde eu sou respeitado, onde eu tenho a atenção dos meus cuidadores, né? Então, os modelos aos quais eu sou exposto, por exemplo, a questão da associação com os pares, né? É muito complicado hoje na questão da situação de pobreza, quando os cuidadores, muitas vezes é sua mãe ou é sua avó, tem que trabalhar, não tem com quem deixar as crianças. Então, teoricamente, uma criança de 7 anos não pode ficar sozinha. E se algo acontecer com ela, os cuidadores serão responsabilizados. Mas se você pensar que essa família vive de um salário mínimo, que não tem vaga em escola e ensino integral, que não tem programas no contraturno. Se a gente pensar agora, né? Muita gente precisa trabalhar, não pode ficar em isolamento social, não tem com quem deixar essa criança, não tem como pagar para alguém cuidar e tem que trabalhar. Deixa a criança sozinha em casa e aí ela vai para a rua e aí ela convive com pessoas usuárias de substâncias e aí ela convive com adolescentes mais velhos que já furtam. Então, é nesse sentido que o estressor psicossocial, como pobreza, desemprego e violência na vizinhança, pode se configurar como fator de risco. Não estou dizendo que viver nessas condições
vai fazer com que a pessoa desenvolva o transtorno. Eu tô dizendo que, se eu for pensar em questões de desenvolvimento, quanto mais presença positiva do cuidador na vida da criança, menos chances ela vai ter de desenvolver, seja qual transtorno mental for. Claro que eu não excluo a questão genética, né? Mas é nesse sentido. Temperamento difícil da criança, como desafio, pobre controle dos impulsos, irritabilidade excessiva, dificuldade em controlar os hábitos, negativismo, TDAH, insônia. Então, todos esses fatores que são mais intrínsecos também se configuram em fator de risco. Eu acho importante trazer essas duas questões, tanto psicossocial como biológica, porque a gente tem uma tendência a culpabilizar muitos cuidadores. Ah, não cuidou direito, não foi uma boa mãe, não foi um bom pai. Então, assim, se eu pensar num fator biológico e hereditário, como esse depoimento dessa mãe que eu comentei com vocês, de que desde sempre ela via esse filho transgredindo normas, transgredindo regras, eu tiro um pouco desse peso, tipo, eu não fui uma boa mãe, eu não criei bem o meu filho. Não, às vezes sim, você é comprometido com a educação do seu filho, você faz o melhor que você pode, você tenta e às vezes consegue atender a muitas questões importantes da criação de filhos, e ainda assim tem variáveis que você não controla. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. E por outro lado, quando a gente pensa também nessa questão dos maus tratos e da negligência, nessa questão da transgeracionalidade, o Jung ele fala muito disso, eu preciso romper com isso. E por que eu tô falando muito dessa questão? Porque isso vai culminar lá no tratamento que a gente vai falar daqui a pouco. Eu já vi muitas falas, especialmente na área forense, falando que o psicopata, né, que vai entrar no perfil antissocial, que ele não tem jeito, que tem que matar, que evite conviver, fuja deles, né? Também profissionais da psicologia com muita dificuldade de empatia e compaixão. Eu não tenho estômago, não. Eu não vou tratar esse povo, não. O cara matou um bebezinho de 2 meses, jogou na parede, isso é um caso que eu li também. Jogou na parede um bebê de 2 meses e me conta isso como se tivesse ido na esquina pegar um ônibus. É muita crueldade, eu não dou conta, eu não tenho estômago para atender, não. Mas aí quando você olha para aquela criança vulnerável, quando você olha para a história de vida, esse cara que matou esse bebê porque tava chorando, né? Porque na verdade não é porque ele tava chorando, ele foi trocar a fralda do bebê e melecou toda a mão dele, e ele ficou irritado e aí matou o bebê. Você fala, meu Deus, gente, que absurdo, que ser humano é esse? Mas esse é o mesmo ser humano que passou por coisas tão difíceis, tão doloridas. Então, assim, são casos difíceis, são casos que a gente tem que trazer toda a nossa empatia para lidar, para cuidar, né? Tem um trechinho do documentário Humanos que ele fala, é muito interessante, acho que eu vou colocar daqui a pouco para vocês verem, que o cara ele mata a mulher e a filha, e a avó que vai demonstrar compaixão para ele, que vai ensinar ele o que é amor. Então a gente vai assistir esse trechinho agora pra gente conseguir se solidarizar. Se eu, psicólogo, psicoterapeuta, olho para essas pessoas como se fossem monstros, como se não tivessem mais jeito, que tipo de apoio, serviço eu vou prestar? Claro que é um transtorno muito refratário. Claro que se eu tenho mais questões biológicas e genéticas envolvidas, muito mais do que questões psicossociais, na gênese do transtorno, a intervenção ela também vai ser mais limitada. É claro que nem sempre a pessoa vai se engajar, principalmente porque ela não vê que ela tem uma questão, entende? Mas se eu desistir de tentar, eu não vou conseguir prestar uma boa ajuda.
Agora que eu me dei conta que eu esqueci de colocar a referência aqui nesse slide, boa parte dessas minhas aulas sobre transtorno da personalidade, especialmente esses quadros, a parte da intervenção, elas vêm desse livro aqui, Transtornos da Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade, de Beck, Davis e Freeman. Na verdade, os autores, ele da editora Artmed, esses autores organizaram, mas cada capítulo é escrito por pessoas diferentes. Esse livro tá maravilhoso, porque às vezes a gente vê uma segunda edição que não muda muito. Em relação ao livro anterior, que eu não me lembro de que ano é, mas que eu li muitas vezes, desde a graduação, então imagina, faz muito tempo, mudou muito, tá realmente atualizado, já traz os critérios diagnósticos das discussões baseadas no DSM-5. É um livro que vale muito, muito a pena comprar. E aí deixa eu me exibir, né? Porque aí eu consegui um autógrafo do Freeman, que ele tava no Congresso Weiner em 2017, se não me engano, ou 19. Não lembro, mas enfim. E aí um outro livro que eu quero indicar, que vale muito a pena, eu só dei uma olhada, ainda não tive tempo de ler, se chama Sem Consciência, O Mundo Perturbador dos Psicopatas que Vivem Entre Nós. Ele é da editora Artmed. Deixa eu ver a data aqui para vocês. Ele já não é tão novinho. Aqui no Brasil ele é de 2013, mas ele foi escrito antes lá. O Robert Hare é a referência em personalidade antissocial. A escala Hare, que é a escala mais usada no mundo para identificar traços antissociais, é dele. Ele tem uma ampla experiência, então também é um livro que vale a pena. E aí, claro, Terapia do Esquema, né, do Jeffrey Young, que vai falar do modelo da terapia do esquema para intervenção, especialmente para os casos que eu falei, com a história de vida mais baseada em negligência, em abuso, etc, tá? Então vamos lá. A visão que o antissocial tem de si. Ele se vê como autônomo, como forte, inteligente, maltratado pela sociedade. Eu faço as minhas próprias regras. Vamos lembrar o seguinte. Essas são as crenças mais salientes. Se eu pensar num caso de um antissocial que vem com uma história de vida de negligência, de abuso, etc., e for mais a fundo, eu vou identificar crenças de ser rejeitado, de não ser amado, de não ser importante, de ser defeituoso. Então, essas são as crenças que estão mais casadas com o antissocial, mas dependendo da origem, da história de vida, eu vou ter outras crenças e esquemas que eu vou ter que buscar mais a fundo para a intervenção, porque aí são essas outras mais profundas que vão me interessar e que eu vou buscar acessar no tratamento. Visão dos outros. Os outros são vistos como fracos, tolos, vulneráveis. A fraqueza da outra pessoa é a minha oportunidade. Ele vê o outro como explorador. E aí, sendo o outro explorador, ele merece ser explorado. Então, lembra aquele exemplo que eu dei, né, do banco? O banco toma dinheiro de tanta gente, então eu posso ir lá e pegar o dinheiro deles. Principais crenças. É tolice trabalhar se você pode usar o sistema. Então, eu me lembro um dia que uma aluna minha, fazendo estágios, faz muitos anos, isso era lá em Cascavel ainda, fazia estágio num centro de medidas socioeducativas. E aí ela falou, professora, mas que jeito que a gente dá? O menino me diz assim, tia, para que eu vou trabalhar um mês inteiro para ganhar um salário se eu posso traficar e ganhar isso em 1 hora, em um dia? Quando que trabalhando eu vou conseguir comprar um tênis tal, sendo que agora eu posso comprar o que eu quiser? Né? Então, essa crença, né? Aí vocês vão dizer, Aline, mas tem um monte de coisas do capitalismo. Né? Tem, mas nem todo mundo que vive de salário mínimo vai roubar, vai matar, vai lesar para comprar um tênis caro, né? Se eu não
Por exemplo, vender drogas, estuprar, ameaçar, intimidar, qualquer que seja o comportamento, outra pessoa fará. O crime ele existe na sociedade desde sempre. Se eu não faço, outra pessoa faz. Aproveite a chance. Consiga o que você quer. Se eu não for o agressor, eu serei a vítima. Então, é aquela ideia de que a melhor defesa é o ataque. As estratégias principais: manipular, enganar, mostrar oportunismo e seduzir. Então, tudo isso para conseguir obter aquilo que quer. O principal afeto é a raiva e a irritabilidade, como a gente já viu. A meta, então, pensando na intervenção, a meta é aumentar a consciência dos pacientes das consequências negativas associadas aos seus padrões de comportamento de longa data e dominantes. Ou seja, quando ele era criança, o que ele queria para a vida dele, né? Porque assim, vamos pensar num traficante lá. Ele tem uma casa bacana, ele tem uma banheira, ele tem muito ouro, muita joia, ele tem a mulher que ele quer, mas ele não tem a liberdade, né? Então, a polícia tá atrás dele, a facção inimiga tá atrás dele, ele não pode sair aí tranquilamente pela rua porque ele pode morrer. Em geral, a expectativa de vida deles é muito pequena, né? Então, quer dizer, as suas ações, o que elas trazem para você, além dos benefícios, além da coisa mais imediata, o que mais que você consegue com o seu padrão de comportamento, pensando no curto prazo e pensando no longo prazo. Identificar valores centrais e estreitar os comportamentos em relação aos valores. Você vai falar, Aline, valor, né? Mas quando a gente tá falando valor aqui, a gente quer dizer o que é importante para o indivíduo, né? Aquilo que é fundamental para ele internamente. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar também, né? A ACT, ela fala muito, a terapia de aceitação e compromisso, de você ter ações que estão interrelacionadas com os seus valores, de maneira que você caminhe em direção aos seus valores. Então, ter essa identificação, essa análise do que para o indivíduo é importante. Por exemplo, tem um vídeo que eu uso bastante para ilustrar o antissocial, que é um vídeo do Pedrinho Matador. E aí ele fala, né, que o pai dele matou a mãe dele na frente dele, a facadas. E aí ele fala assim: estão dizendo por aí que eu comi o coração do meu pai, mas não é verdade. Eu tirei, né? Então eu dei uma facada a mais do que ele deu na minha mãe, mas eu não comi. Então é até engraçado a gente ver ele falando, porque assim, é tão bizarro você pensar que você matou o seu pai, arrancou o coração dele, estão dizendo que você comeu. Não, mas eu não comi, né? Como se fosse assim, estão me acusando de roubar uma bala de uma criança, mas eu não roubei, né? Como se fosse, ele naturaliza isso. E aí, também na história de vida dele, logo ali no final da adolescência, ele teve um relacionamento em que a namorada dele, a mulher dele, foi assassinada. Então, veja as perdas que ele sofreu. Veja a falta de amorosidade, de humanidade na história de vida deste homem. Entende? Então, assim, algo se perdeu, ninguém olhou para ele, ninguém cuidou dele, ninguém viu ele como humano, ninguém ensinou ele a como ser humano. Tiraram duas pessoas importantes da vida dele de uma maneira brutal. É isso que ele aprendeu da vida dele, entende? Então, e ele matou um monte de gente, ele foi condenado, né? É um vídeo que eu vou colocar daqui a pouco também, que vale a pena a gente assistir, né? Porque nesse vídeo do Pedrinho Matador, a gente vê muitos dos critérios, a gente vê a ausência, o comportamento que infringe as leis, ele matou um monte de gente, a gente vê essa ausência de empatia, a gente vê a questão da insensibilidade, né? Aí ele fala assim,
O meu primo, eu fui passar lá na máquina de cana e ficou ringindo, aí eu tive que cortar ele, picotar ele. Então você olha e fala, gente, né? Mas assim, que sonhos que aquele garotinho tinha antes que o pai dele tirasse a vida da mãe dele? Como que foi a vida dele depois da perda da mãe? Quer dizer, se um pai faz isso com a mãe, que pai foi esse? O que aconteceu com a vida dele depois disso, né? Então, é nesse sentido que a gente vai falar de valores. Eu não posso, como terapeuta, só olhar os crimes, o comportamento imediato, os maus que essa pessoa fez para alguém. Eu tenho que olhar aquela criança vulnerável internalizada, eu tenho que olhar o mal que fizeram para aquela criança, para aquele adolescente, para aquela pessoa na história de vida e me conectar e me empatizar com aquela criança que teve os seus direitos e as suas necessidades negligenciadas. Revisar diferentes áreas problemáticas e avaliar a relação custo-benefício de diversas escolhas do paciente. Então, por exemplo, ok, quando você matou, estuprou, roubou, enganou, lesou, o que aconteceu? Ah, foi preso, tá aqui cumprindo pena, enfim, né? Todas essas ações antissociais, o que a pessoa obteve com isso? E o quanto que está de acordo com os valores dela? Não, já entendido? O primeiro crime que o senhor cometeu, o senhor lembra? O primeiro crime, muitos anos atrás, não dá pra falar tudo, praticamente, tudo, entendeu? Mas foi ano pra caramba, foi um primo meu que me deu um soco nos olhos, entendeu? Isso aí não foi nem em São Paulo, foi até em Minas Gerais, em Orfena, entendeu? Aquele bagulho de cana grande, eu empurrei ele na cana, pensando que ia passar o corpo como passava com cana. A cana passa normalmente, né? Eu pensei que o corpo ia passar. O senhor empurrou ele na máquina da cana? E ficou ringindo, só passou o braço. Aí fumava corrigindo, eu fiei o facão, né? Esse foi um primo meu, bem afastado. E quanto à morte do próprio pai? Isso é real? Foi na prisão mesmo. Já foi na prisão, quando eu estava no pavilhão 9, na casa de detenção. Eu vi São Moriá na cadeia pública de Mogi das Cruzes, meu pai já estava preso. Entendeu? Foi a hora que eu arrumei uns cabalachos, um rolo de cobra lá, para me sair da galeria onde eu estava, para ir na galeria onde estava meu pai. Aí o mesmo tanto de peixeirada que ele deu na minha mãe, eu dei nele. Só que eu dei uma a mais, 22, por causa que eu tive que arrancar o bico do coração dele, mas não comi. O senhor arrancou o coração? Só arranquei e joguei fora. O repórter falou demais. Todo mundo diz que o senhor comeu o coração do seu Mentira, pai. você tá ficando doido? Não. Nada. Fiz isso aí não. Não comi. O crime em relação ao seu pai... Eu só tirei porque eu jurei vingança. Mas não que eu comi. Mas não que eu comi. Entendeu? Ele sabe muito bem disso. Entendeu? E durante esses anos de prisão, em algum momento o senhor se arrependeu do que fez, de algum dos crimes? Não. Não, porque tudo que eu me faço eu não me arrependo. Nunca me arrependi, não. Aí vim preso. Estava sossegado, trabalhando. Entendeu? Estou sossegado. Vou à luta de novo. Fazer o quê? Né? Se aconteceu, aconteceu. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Seu Pedro, Muito o senhor sossegado. tem filhos? Não tenho. Não tive tempo para isso por enquanto. Não deu tempo? Só na cadeia, porque faz 3 anos que estou na rua. Né? E nesses 3 anos o senhor tenta voltar a uma vida normal? Tentei voltar ao normal, como voltei, trabalhando, sossegado, entendeu? E não sei, não adiantou nada. Seu Pedro, na sua vida aí, digamos, de crime, né, o senhor diz que se defendeu muitas vezes também, né? O senhor teve uma esposa, teve uma mulher, como é que foi essa história? Tive muitos anos atrás, mataram ela, assassinada, entendeu? E foi problema, entendeu? Eu era menor ainda, tinha 16 para 17 anos quando mataram ela, entendeu? E inimigo, né? Mas eu fui à luta, mas vinguei a morte dela, mas não trouxe vida dela, né? E o senhor, no caso, essa morte dessa mulher tem algo a ver com os outros crimes que o senhor cometeu em seguida, ou o senhor já tinha essa vida de crime? Não tem, porque eu liquidei tudo que fizeram isso numa tacada só. Não tem. Entendeu? Se o senhor pudesse voltar no tempo lá na sua infância, na sua adolescência, o senhor faria alguma coisa diferente do que o senhor fez durante a sua vida? Eu falar pra você, eu ia procurar ser alguém na vida, viu? Porque não dá. Crime não dá. Se desse, eu continuava quando saía.
Na hora que eu fui trabalhar. Não cometi processo nenhum. Nada, não cometi nada. Entendeu? Sou franco dizer, estava trabalhando, minha mão cheia de carro. Todo mundo gosta de mim, as vizinhanças, tudo. Trabalhei. A senhora passou lá, me entrevistou, só viu meu serviço como é que é. Né? Tô triste, não vou falar. Com essa prisão minha. Você está com medo de voltar lá para a cadeia de São Paulo? Eu pedi até para o senhor mandar para lá o mais rápido possível. Né? Porque eu não conheço ninguém aqui. Não, ninguém. Vou ter que amizade tudo nova. Eu não faço amizade com qualquer um. Né? Mas o senhor não tem medo que, indo para onde o senhor já teve, alguém queira se vingar do senhor? Lá em São Paulo? O senhor puxei 34 anos e não morri, minha senhora. Entendeu? Eu nunca mato as pessoas erradas. Eu mato as pessoas certas. Entendeu? Eu não vou matar sujeito homem. Entendeu? Que nunca fez nada. Entendeu? Tem muitos bandidos aí que não merecem a gente ter que matar. Entendeu? É ruim. Agora, 99% pilantra. Isso aí, seu Pedro. O senhor imaginava que a sua vida, o senhor ia chegar a esse... Eu acho que talvez, infelizmente, não seja um exemplo, né, para as outras pessoas, mas a esse título o senhor é considerado hoje o maior matador do Brasil, digamos assim. O senhor imaginou que chegasse a esse ponto? Já fui, professor. Já esse é um passado. Eu espero não pegar não tirar a vida mais de ninguém. Só se vir tirar a minha. Aí o senhor se defende. Ah, rapidinho. Então, seu Pedro, tá, delegado, só rapidinho, a última pergunta. Tá, a última pergunta. Assim, quando o senhor cometia esses crimes, qual o sentimento que o senhor sentia naquele momento? O sentimento? Raiva? Não, eu sempre matei esse tipo de gente, assim, inimigo, traideiro, esse tipo de gente. Não sente raiva nenhuma. Não sente. Não. Agora, tem os inimigos mesmo que a gente tem que matar, que a gente sente raiva. Entendeu? Mas esse tipo de gente aí, a maioria que eu matei... Não sente nada. É porque eu já estava azarado, dentro do presídio. Tinha pedido a minha mãe, estava condenado um monte de anos, não tinha esperança de sair mais. Então eu via falar para mim, chegou lá um estrupador lá na frente, já ficava esperando. Já ficava esperando. Vamos lá. Ok, muito obrigada, tá, seu Pedro. E aqui, mais próximo do modelo que eu realmente trabalho, que eu mais acredito, é um capítulo, né, que tá nesse livro aqui, a Terapia Cognitiva Focada em Esquemas, Integração e Psicoterapia, organizado pelo Ricardo Weiner, Kelly Paim, Renata Erdos e Rossana Andriola. Então é o capítulo do Daniel Rijo, com outros autores. O Daniel Rijo, ele estuda bastante intervenções, comportamento antissocial, a terapia do esquema aplicada a esses grupos, a esses indivíduos. Então, a gente vai... E aí tem um protocolo que ele desenvolveu, que se chama Gerar Percursos Sociais. Se você digitar aí no Google Daniel Rijo, Gerar Percursos Sociais, você vai encontrar todo o protocolo dele disponível online, que ele desenvolveu para trabalhar com adolescentes infratores, que para mim é uma perspectiva muito bacana e que pode nos ajudar a ter resultados mais favoráveis no trabalho com os antissociais. Então, dentro desse modelo da terapia de esquema, o comportamento agressivo é uma forma de proteger o sujeito de sentimentos de humilhação, rebaixamento e inferioridade. Então, seria uma compensação do esquema. Não cabe aqui eu falar do modelo, porque tem um curso de formação só para falar do modelo teórico e das práticas e das intervenções que não caberiam nesse vídeo, né? Mas a ideia é que é uma maneira que eu aprendo para me defender dos maus tratos que eu sofri. Então, machucando os outros, eu não sou machucado. Humilhando os outros, eu não sou humilhado. Então, eu preciso psicoeducar sobre a conceitualização, mostrando que há outras maneiras de lidar com sentimentos de defeito e inferioridade, ou seja, ele foi machucado, maltratado, menosprezado, e aí a partir disso ele desenvolve uma estratégia, um estilo, um modo de enfrentamento. Mas tem outras formas de lidar com isso, tem outras maneiras mais saudáveis de obter as minhas necessidades, que elas sejam atendidas.
Cuidado ao propor técnicas de imagem mental relacionadas a abuso, abandono, privação emocional, humilhação, fracasso escolar ou rejeição social. Então, a gente precisa chegar em técnicas experienciais, trabalhando essas situações da infância mais marcantes, mais difíceis, mas entenda que é um longo processo, né? Então, até conseguir vínculo, até conseguir acessar esse lado mais vulnerável do paciente e permitir que ele confie em mim para que eu acesse isso, é algo que eu vou ter que tomar muito cuidado e ter muita paciência. E aí uma estratégia interessante é fazer autorrevelação, mostrando que de fato é difícil lidar com essas memórias. Então, assim, o que eu diria, né? A intervenção para o antissocial, no meu modo de ver, vai pela via da terapia do esquema, especialmente para esses casos de uma história de vida muito complexa, muito perturbada, muito difícil. E aí a gente vai trabalhar essas questões, mas esse vínculo ele vai ser bastante difícil de se formar. E claro, né, se você não dá conta de lidar com os crimes, com os maus tratos, com o mal que eles fizeram às outras pessoas, realmente vai ser difícil lidar e trabalhar com essas pessoas. Mas se a gente conseguir enxergar aquela criança que sofreu, aí a gente consegue se conectar um pouco melhor.